poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. O teu nome é poderoso, a tua palavra é poderosa, e nós cremos e se movemos debaixo dessa poderosa palavra, Senhor. Noite na qual nós entendemos, Senhor, que o Senhor venceu a morte, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor nos deu vida com a sua morte, Senhor. E nós nessa noite estamos aqui para celebrar a vida que o Senhor nos deu, Senhor. Estamos, Senhor, debaixo do teu mover, debaixo do teu governo e debaixo do teu senhorio, Senhor. Então é debaixo deste temor, Senhor, que eu coloco esse tempo, Senhor, de palavras, Senhor. Que eu coloco, Senhor, não, Senhor, tão somente para instruir, Senhor, não só somente, Senhor, mas para a tua palavra mudar, Senhor, os nossos atos de adoração, os nossos atos de se comportar na tua presença, Senhor. Eu creio que nessa noite tem um alinhamento do céu, Senhor, para as nossas vidas. Tem uma palavra que o Senhor liberou, Senhor, e o Senhor quer liberar, Senhor, sobre a nossa igreja, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor. Que o nosso coração nessa noite esteja receptivo, que a nossa mente esteja voltada ao trono cativo, Senhor. Que o nosso se mover aqui, Senhor, seja debaixo desse temor do céu, Senhor. Que nessa noite tudo aponte, Senhor, que tudo que for feito neste lugar, Senhor, seja debaixo do teu governo, debaixo do teu querer, Senhor. Não queremos nada mais, Senhor, do que a tua vontade, Senhor, do que o teu querer sendo ministrado, sendo falado, Senhor. Não estou aqui, Senhor, Pai amado, para apontar para ninguém, mas estou aqui mostrando, Senhor, que o que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Então, no nome de Jesus, debaixo deste temor, Senhor, eu me coloco, Senhor, eu me posiciono, Senhor, para ser, Senhor, Pai amado, usado, Senhor, debaixo do teu querer, debaixo da tua vontade. Espírito Santo, que eu desapareça, mas que você cresça e fale e brade, Senhor, no cada coração nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso, celebre nessa noite aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que vivo está. Aleluia! Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Aleluia. Toma o teu assento aí. Louvado seja o Senhor. Uma feliz Páscoa a todos aí, né? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa refletir diante desse dia, né? E que a presença daquele que ressuscitou seja ainda mais real dentro da sua vida. Amém? Glória a Deus. Que quero nessa noite meditar, conversar, falar com você nessa noite, debaixo desse tema, descaso com adoração, né? É algo que eu quero nessa noite falar com você. Nessa tarde o Espírito Santo falou muito ao meu coração, ele tratou muito ao meu coração e fez eu rever alguns pontos na qual eu preciso melhorar. E eu creio que certamente o Espírito Santo, né, tem a nos tratar, tem a nos ensinar muito nessa noite, debaixo desta palavra. Quando nós nos convertemos, né, quando nós aceitamos Jesus, é meio natural, parece que sempre vem uma pessoa, e essa pessoa vem falar para a gente: Deus tem um grande chamado para a sua vida, Deus tem um grande propósito para a sua vida. E a gente
e algumas pessoas começam a correr atrás desse chamado, começam a fazer tudo o que precisa para alcançar esse chamado, para estar debaixo deste chamado. Não, porque o Senhor me prometeu um grande chamado. E a partir desse momento, eles começam a desfocar daquele que o chamou, daquele quem o chamou. E é muito lindo, porque o chamado de Deus para as nossas vidas é um chamado diferente. É um chamado não para nós fazer, mas para nós estar nele. E eu entendo isso quando eu começo a ler o livro de Gênesis. Deus chega a Adão e pergunta: Adão, onde você está? Onde você está? Deus não pergunta o que você estava fazendo para mim. Adão, o que você estava construindo, ou o que você estava cuidando? O chamado de Deus ali para Adão, era para que Adão estivesse com ele, era para que Adão estivesse ali, naquele lugar de secreto com ele, naquele lugar de intimidade. Então eu entendo que o primeiro chamado que Deus nos chama é justamente para estar com ele, para estar nele. Deus nunca nos chamou para fazer, mas Ele sempre nos chamou para estar do lado dEle, para estar com Ele. E o que eu quero nessa noite é justamente isso daí, rever alguns pontos do nosso culto, rever alguns pontos da nossa vida, debaixo desse tema, descaso com a adoração. Para isso eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia, lá em 1 Samuel, uma palavra bem conhecida, de dois jovens que vão nessa noite falar justamente desse descaso que eles tiveram com a palavra e com as coisas de Deus. 1 Samuel 2, 12, do 1 ao 12 ao 17. Você que achou, diz um amém aí. Glória a Deus, vamos ler lá. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdote para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, no caldeirão, no tacho, ou outra vasilha que estivesse sendo usado, e pegava para si tudo o que vinha preso no garfo, e desse modo agiam com todos os filhos de Israel, que iam cultuar em Siló. E também, antes de se queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dar um pedaço desta carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente a que ainda estiver crua. Se o homem argumentasse: deixa a gordura queimar primeiro, e depois toma quanto desejar, ele contestava: não, tu me entregarás a carne agora, como te ordenei, ou a tomarei à força. E sendo assim, o pecado destes jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratava com descaso a oferta trazida para o Senhor. Amém? Aleluia. Meus queridos, os filhos de Eli, Ofni e Finéia, eles estavam servindo como sacerdotes na casa do Senhor. Mas havia um ponto muito importante, e é isso que nós queremos entender. Eles estavam servindo, como vai dizer lá em 1 Samuel, voltando um pouquinho para trás. Eu até vou pedir para você ficar com a tua Bíblia aberta, que nós vamos estar
correndo versículo a versículo ali. Olha o que diz lá em 1 Samuel 1, versículo 3. Todos os anos Eucana subia à sua cidade para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor dos exércitos, em Siló, onde, aqui nessa parte que eu quero que você entenda, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia, serviam como sacerdote do Senhor. Esses 2 jovens, eles serviam na casa do Senhor. Mas um detalhe muito importante está aqui no versículo 12. Eles, na minha versão vai dizer, eles não se importavam com o Senhor. Você entende que há uma possibilidade de estar servindo ao Senhor sem se importar com o que o Senhor pensa daquilo que estamos fazendo? Há uma possibilidade de nós estar fazendo neste lugar, servindo ao Senhor, estando na casa do Senhor. E a Bíblia vai dizer, sem nós se importar com o que ele estava fazendo. E eu penso comigo, o fato da gente estar na casa não nos mostra o quanto nós somos comprometidos com a casa do Senhor. O fato de nós estarmos na igreja, vamos trazer contexto de igreja, o fato de nós estarmos aqui na igreja, não quer dizer que nós se importamos com a igreja. Será que o nosso coração hoje, a nossa vida, se importa com o que o Senhor da casa acha do nosso culto, acha da nossa adoração, acha daquilo que nós fazemos? Eu não sei se você consegue observar, mas eles estavam na casa, eles estavam servindo, e até eles estavam fazendo coisas para o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que eles não se importavam com aquilo que o Senhor pensava. Não se importava com aquilo que o Senhor pensava daquilo que eles estavam fazendo. Você consegue entender que nós podemos fazer coisas neste lugar, dentro da casa do Senhor, sem a devida importância? E até eu comentei no culto de jovens aqui, e o Espírito Santo me lembrou novamente nessa tarde. Se hoje o Espírito Santo fosse tirado da igreja, se o Espírito Santo fosse tirado da terra, e não responda, o que você acha que aconteceria? Será que mudaria muita coisa hoje? Ou será que muitos daqueles que profetizam, que falam, que curam, que observariam que o Espírito Santo tinha vazado? Que o Espírito Santo tinha sido tirado da terra? Ou será que muitos continuariam fazendo as suas campanhas, muitos continuariam profetizando, muitos continuariam adorando e não revendo? Porque a pergunta que nós temos que nos fazer nessa noite é bem essa mesmo: será que o Espírito Santo está aprovando a nossa adoração? Será que o Espírito Santo, ele está aprovando a forma que eu me movo, a forma que eu adoro, a forma que eu me posiciono? E eu não estou falando só no âmbito de culto, mas eu estou falando no âmbito de vida. Porque aqui dentro da igreja é fácil ser sal. Dentro do saleiro é fácil ser sal. Mas o sal, ele é usado fora do saleiro. Então você consegue entender que se o Espírito Santo fosse tirado, muitas coisas continuariam acontecendo, muitos continuariam fazendo, muitos continuariam pensando da mesma forma, sem se importar com aquilo que o próprio Espírito Santo tem bradado, por uma falta do quê? De ouvir, por uma falta de posicionamento, por uma falta de temor do Espírito Santo. Eles estavam servindo dentro da igreja, eles estavam servindo ao Senhor naquele lugar, eles estavam recebendo, mas sem se importar com o Senhor. E a Bíblia vai dizer ainda mais claro: eles eram ímpios.
eles eram ímpios. E será que hoje as nossas atitudes não estão mais em fazer do que se importar com o Senhor? Se importar com aquilo que o Senhor pensa? Será que hoje nós não estamos, né? Muitas pessoas hoje vivem pelo fazer. Ontem a gente estava numa reunião aqui, eu achei impactante aquilo que foi falado aqui. Uma pessoa chega, né, a uma igreja e ela fala justamente, né, eu estou aqui na igreja, mas eu estou afastada do Senhor, mas eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de cantar, eu tenho o dom de falar em línguas, né? Não foi bem em línguas que a pessoa falou, mas eu estou afastada. Mas sabe o que ela está falando? Mas eu quero fazer. Agora, se consertar com o Senhor, não, isso eu não quero. E muitas das vezes é assim, o fazer está à frente do que se consertar com o Senhor. O fazer está mais ligado, está mais forte no meu coração do que ser perdoado por Ele. E hoje, tudo que a gente vê são muitas pessoas se movendo desse jeito, não se importando com o Espírito Santo, não se importando, fazendo descaso da presença do Espírito Santo, não se importando com alguém que conhece o coração de Deus, e através do conhecimento que ele tem do coração de Deus, ele pode nos levar a adorar o Senhor da forma e do jeito que o Senhor quer. E talvez hoje a gente lê, eu adoro do meu jeito, eu adoro da minha forma, eu me movo desse jeito, porque é isso que esses dois jovens estão fazendo. E agora no versículo 13, vai dizer, tão pouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Repare que agora começa a ficar mais claro que a vontade de Ofni e Finéias era servir na casa, mas do seu jeito. Começa a ficar mais claro ao caminhar dentro da palavra, que o desejo deles era servir ali, era fazer alguma coisa, mas não era da forma que o Senhor queria, era do seu jeito, era do jeito que eles queriam. E o problema de quem? E o problema de alguém que quer servir na casa do Senhor, do seu jeito, né? Com a sua forma, do seu jeito de servir, é que sempre ele vai atrapalhar a adoração do outro. Pessoas que querem servir a Deus do seu jeito, eles sempre vão atrapalhar a adoração daquela outra pessoa. Eles sempre atrapalham a adoração do outro. Repare que era o auxiliar que enfiava o garfo na adoração. É isso que está dizendo aqui, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Você consegue reparar que quando eu quero adorar do meu jeito, sempre eu posso atrapalhar aquele que está preparando uma adoração? A minha adoração não pode ser do meu jeito, sem ser do jeito dele. A adoração que eu presto, a adoração que eu preparo, tem que ser do jeito que Ele quer, senão se torna uma adoração vazia. Você consegue entender que o Espírito Santo está dentro do nosso coração e Ele entende a adoração que Deus quer? A adoração que Deus quer que nós liberamos nessa noite? A adoração, porque às vezes a gente se move bem desse jeito, quero cantar a música que eu quero pregar a palavra só que eu quero adorar do meu jeito. Não importa se estou no pecado, mas eu quero adorar. Existe uma forma, existe um jeito correto de adorar ao Senhor. Será que hoje eu não estou me posicionando a igual aos filhos de Eli? Não preparo nada de adoração, porque eles não preparavam.
Não havia uma preparação de adoração deles. E além de eles não a prepararem a adoração, eles atrapalhavam aquele que ia a adorar. Será que hoje não é bem desse jeito? Será que há uma preparação da adoração, mas eu me incomodo? E quando eu me incomodo, eu começo a atrapalhar aquela adoração. Não tem muito que às vezes você está lá, né? Você está batendo uma palma, aquele outro parece que está te olhando assim, isso, tudo desafinado, até para bater palma. Mas há uma adoração que aquela pessoa preparou, mas alguém que não prepara uma adoração, que não prepara um culto para ele, sempre quer atrapalhar aquele que preparou. Você consegue entender? Você consegue compreender que se nós não adoramos do jeito que ele quer, nós podemos atrapalhar aquele que está do nosso lado? E foi muito lindo, até ontem aqui na reunião, né, eu estou trazendo um contexto de reunião, porque a reunião falou muito ao meu coração, e a gente pensa que é só uma palavra que sai daqui, mas a reunião que foi falada ontem aqui, nossa, foi algo impactante, porque a reunião se tratou muito da mídia, né, em comum. E para mim estar aqui em cima, esse microfone está saindo a minha voz, para mim estar falando com vocês, tem 3 pessoas lá atrás que estão em conjunto trabalhando aqui. E é interessante que uma das pessoas falou, se nós não trabalhar em conjunto aqui, nós podemos comprometer o culto daquele que está lá embaixo. Falei, uau, e é verdade. Você consegue entender que tem que ser uma adoração de um corpo completo, de uma adoração, de uma igreja que está no mesmo pensamento, com o mesmo intuito? O alinhamento de ontem não foi para levar umas lapadas, mas foi para um alinhamento, para uma melhor forma de servir a Ele, para chegar a uma adoração ainda melhor, uma adoração ainda mais perfeita. E eu acho que é isso que nós temos que rever muitas das vezes, é rever justamente como nós chegamos a esse lugar para adorar a Ele. Será que nós chegamos, já sei a música, já vou tocar, já sei que eu tenho que ficar na porta, então eu já sei que hoje eu estou na salinha, então eu faço de qualquer jeito, e não há um preparo de uma adoração. E quando eu não preparo uma adoração, eu atrapalho quem quer adorar. E nós caminhamos ali para o 14, o 14 vai dizer, e enquanto a carne estava cozinhando, eles enfiavam o garfo na panela, caldeirão, tacho, ou outras vasilhas que estivessem sendo usado, e pegavam para si tudo o que vinha preso ao garfo, e desse modo agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar ao Senhor. Repare que havia uma adoração sendo preparada pelos filhos de Israel, mas havia alguém saqueando, ou seja, alguém roubando a oferta, a adoração que era para Deus. Você consegue entender que não há preparo, e ainda aquele que está preparando, aquele que está do lado, está roubando, e cada vez o nível vai ficando pior, e lá para frente você vai entender. Havia aqui alguém preparando toda uma adoração, olha o que fala lá, no finalzinho, os filhos de Israel que iam cultuar em Siló. Ou seja, havia uma adoração, havia uma oferta a ser preparada ali, havia alguém preparando uma adoração para entregar ao Senhor, mas havia alguém ali roubando, saqueando a adoração, que não era para eles, era para o Senhor. Você consegue entender que o nível vai piorando? As coisas vão piorando? Porque você quer roubar uma adoração que nem pertence a você, é para Ele. Cada vez vem piorando a situação, cada vez as coisas vêm ainda. Então nós temos que entender, compreender
o culto para quem está sendo, a adoração para quem está sendo. Havia a adoração sendo preparada. Mas havia Ofni e Finéias querendo roubar a adoração que era para o Senhor. Isso é muito perigoso. A gente acha que, puxa, aquela musiquinha me tocou, né? Aquela musiquinha, cheguei a se arrepiar com toda ela. A adoração não é para você. A adoração é para Ele. Se arrepiar, às vezes a gente se arrepia até de frio, né? Por quê? Porque às vezes a gente está querendo tomar aquilo que é para Ele. Então a gente tem que cuidar, porque isso é uma linha muito fina. Você não vem aqui para receber um culto, a gente tem cansado de falar isso. Mas a gente vem aqui para entregar um culto, entregar uma adoração, entregar um louvor, entregar uma oferta. Algo que não foi da noite para o dia que você preparou. Tinha que haver um preparo de filhos que entendem, de que andam, que compreendem, que andam durante uma semana com Ele. Só que às vezes a gente passa o domingo inteiro de qualquer jeito, passa a quarta-feira inteira de qualquer jeito. Foi acabado de falar que amanhã, né, em vez de você acordar e pegar o teu celular, vai para a palavra. A mente vai estar mais sensível. O Senhor te cuidou a noite inteira e de manhã Ele quer falar com você. Você consegue entender isso? Consegue compreender isso? Só que às vezes Ele te guardou a noite inteira no teu sono reparador, mas de manhã você não deu nem bom dia para Ele. Estou atrasado. Depois eu falo com você, Senhor. Depois. Estou saindo agora que eu estou atrasado. Alguém que te cuida a noite inteira, será que não é digno de escutar, de falar com você de manhã cedo? Você consegue entender como a gente faz as coisas, às vezes, tão no automático, e depois que, quando a gente fala que, puxa, mas parece tão simples, né, parar de manhã cedo, mas quando a gente nota que a gente não está fazendo isso, a gente não se torna simples, parece que. Igual o Telvis falou, puxa, que lapada que me deu aqui, né, na quarta-feira, né, parece que sempre está falando comigo, parece que sempre está me empurrando. Mas não é algo simples. Para alguém que é filho, para alguém que entendeu que a adoração é para Ele, não seria algo natural para as nossas vidas? Não teria que ser no mínimo natural? Mas não, nós não se importamos. Nós acabamos caminhando. Parece que sempre vai ter uma coisa mais importante do que o Senhor para a nossa vida. Será que nós não caminhamos assim? Havia uma adoração sendo preparada, mas havia Ofni e Finéias querendo roubar, saquear a adoração que era para o Senhor. Lá no 15 vai dizer, e também antes de se queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que estava descendo, que estava oferecendo o sacrifício, dá um pedaço de carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente a que ainda estiver crua. Aquele que não prepara a sua adoração, acha que sempre deve ser ajudado. Você já reparou? Sempre ele tem que, parece que ter um incentivo para aplaudir, sempre ele tem que ter um incentivo para glorificar, sempre ele está buscando, parece que, uma ajuda, né? É o que está falando aqui, ó. Dai um pedaço desta carne para o sacerdote, ou seja, dá aí essa melhor parte aqui, dá aqui um pouquinho, e aquele que realmente não prepara uma adoração, acha que sempre deve ser ajudado. Não vem para o culto, mas quando passa pelo irmão lá, você ora por mim daí? Você ora por mim lá daí?
Nunca tem nada preparado. E sabe quando eu começo a ler esse versículo aqui, eu começo a meditar lá na parábola das 10 virgens, lá de Mateus 25. Aquelas mulheres saíram com o mesmo entendimento, elas saíram para fazer as mesmas coisas, saíram para caminhar ao encontro do noivo. 5 eram prudentes e 5 eram nércias. Essas 10 mulheres estavam todas para fazer a mesma coisa, para ir adorar ao Senhor, para ir adorar, mas no meio do caminho, tudo aquilo das 5, o óleo das 5, acaba a adoração delas, acaba aquilo que elas haviam preparado. E quem não prepara, sempre quer pedir para os outros: ei, você me arruma aí um pouquinho de azeite, para mim poder continuar a minha caminhada? Por quê? Porque nunca teve preparado nada. Essas mulheres não prepararam, não sabiam quanto tempo iam ficar, não sabiam por quanto tempo, quando o noivo ia vir. Será que hoje nós esperamos o noivo? Amém? Quantos estão esperando o noivo aí? Amém. Mas qual o preparo que nós estamos tendo para essa adoração? Qual a adoração que nós estamos tendo ao esperar o noivo vir? Ele nos tira no mundo, ele nos faz caminhar para um destino, se encontrar com ele. Então, entre ele tirar nós do mundo e nós chegar no destino, existe uma forma: adorar a ele. Por que a palavra vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força? É quando eu dou alegria para ele no meio da caminhada, eu vou estar forte. Por quê? Porque eu tenho um objetivo, eu tenho que chegar lá em cima, eu quero me encontrar com o noivo, eu quero me ver com o noivo. Mas como que nós queremos se encontrar com ele, se a nossa caminhada nós não preparamos uma adoração? Sempre vivemos pedindo, sempre vivemos só pedindo para aquelas pessoas: ei, se nos ajuda, nos dá um pouquinho disso que você tem. Eu lembro que teve um tempo na qual eu participava de uma célula, melhor, eu liderava uma célula, só que a minha célula não gostava de vir para a igreja. Eles só queriam que eu fosse até lá. Eles só queriam que eu fosse até lá. E era interessante, porque eu chegava com a palavra, sempre animado, isso, aquilo, para eles, falava para eles. E aquelas pessoas pareciam que sempre queriam mais. Falava: gente, eu chego aqui para vocês, eu acho que na época nós era cerca de umas 10 pessoas ali. E eu falava para eles: ó, eu chego para vocês só com esse copinho de água. E eu não tenho como matar a sede de vocês com esse copinho, com tudo que foi ministrado. Mas eu falava para eles: ó, eu sei onde que está a fonte. Domingo a fonte estava jorrando lá. Domingo a fonte estava lá, vão matar a sede. Mas é que não dá tempo, eu não consigo ir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é tão corrido, e esse tão corrido impede tanto a nossa adoração a ele, recebe tanto, paralisa tanto a nossa adoração, paralisa tanto a nossa forma de caminhar. Lembra? Ah, Marta, para um pouco e começa a adorar o Senhor, prepara uma adoração ao Senhor. Agora lá no 16, se o homem argumentasse, deixa a gordura queimar primeiro, e depois torna quando... a gente quer ler sem o ajudante aqui, mas se torna difícil. Se o homem argumentasse,
deixa a gordura queimar primeiro, e depois toma quanto desejar. Ele contestavam: não, tu me entregarás a carne agora, como te ordenei, ou tomarei à força. Tinha alguém roubando a adoração ali, Ofni e Finéias. Tinha alguém que estava saqueando a adoração de chegar no Senhor. Mas tinha filhos que não se posicionavam ali. Se tinha alguém roubando, tinha alguém que não se posicionava para impedir que a adoração chegasse ao Senhor. Alguém que preparou a adoração. Será que muitas das vezes não é assim no nosso meio? Nós preparamos a adoração, mas não se posicionamos. Olha o que fala lá. Deixando a gordura queimar primeiro e depois, né? E olha esse daqui, ó, depois, toma quanto desejar. Ou seja, deixa aqui primeiro, depois você pega quanto você quiser dessa minha adoração. Então, se tinha alguém roubando, como Ofni e Finéias, tinha alguém que não se posicionava. E será que muitas das vezes não é assim? Muitas das vezes Deus espera de nós um posicionamento a respeito da nossa adoração, mas as nossas atitudes muitas das vezes é igual ou pior a de Ofni e Finéias. Nós vemos muitas das vezes aquilo que a pessoa está fazendo de errado, dentro do culto, ou dentro da vida lá fora, mas nós não se posicionamos. Nós vemos que aquilo não é adoração, não está sendo adoração, mas nós não se posicionamos a falar que aquilo que ele está fazendo é errado. É como foi falado aqui na quarta-feira, é alguém que está caminhando no abismo, e de repente você está vendo toda a situação, mas você não é capaz, ei, você vai cair aí. Como é que é a palavra que você usou ontem lá? Embolar. A pessoa está caminhando rumo a um abismo. Sabe como que é mais ou menos? Uma coisa mais ou menos assim. Eu vou tomar o meu refrigerante aqui. Alguém quer um gole de refrigerante aí? Isso é o quê? Água. É água. Claro, nós não temos o costume de interromper na mensagem. Mas sabe, muitas das vezes é isso que está acontecendo. A pessoa está tomando água achando que está tomando refrigerante, e nós estamos sabendo que aquilo que ela está fazendo não é verdadeiro, e nós não se posicionamos. Ei, o que você está fazendo é errado. Ou às vezes até tomamos junto, o que é pior, né? Você pode ver, as coisas só vai piorando. Só vai piorando. Nós sabemos da verdade e deixamos a pessoa continuar tomando ou vivendo do mesmo jeito, por falta de posicionamento. Se tinha alguém que roubava, tinha alguém que não se posicionava para falar: ei, isso que você está fazendo é errado. E detalhe, foi até o que o pastor falou aqui agora, ambos sabiam o que estavam fazendo. Ambos sabiam o que estavam fazendo. E talvez, será que esses filhos aqui não estavam tomando junto? São coisas que a gente tem que pensar. Tudo aquilo que a gente tem, de que forma a gente tem adorado ao Senhor. De que forma a nossa adoração tem chegado até Ele? Qual tem sido o nosso preparo? Eu não vou falar para um culto, mas eu vou falar para uma vida de espera, de alguém que nós ansiosamente aguardamos a vinda do noivo. A Bíblia vai falar que 24 horas os anjos estão adorando ao Senhor. 24 horas há uma adoração de alguém, dos anjos adorando, contemplando a grandeza do Senhor.
E nós fomos encontrados pelo Senhor neste lugar, fomos encontrados pelo Senhor, mas a nossa vida parece que não remete a uma adoração. Nós caminhamos além daquilo, não há, dentro do nosso coração um arrependimento. Nós continuamos caminhando como se nada acontecesse. Não tem arrependimento. Puxa, fiz. Hoje eu dei um culto malemar. Não há uma preocupação dentro do nosso coração que nós estamos adorando um Deus que nasceu, cresceu e morreu e ressuscitou. Será que hoje é necessário nós entender quem nós estamos adorando, a quem nós estamos prestando um culto de adoração? Precisamos nos posicionar. Se nós cremos realmente, nós precisamos se posicionar. E caminhando lá para o 17, indo para o final ali, sendo assim, o pecado desse jovem era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratava com descaso a oferta trazida para o Senhor. Lembra que eu falei? As coisas só foram piorando. Primeiro eles começaram lá, no versículo 12, a não se importando. Logo, eles começaram a atrapalhar a adoração que não era para eles, mas era para o Senhor. Agora, eles queriam a adoração que só pertence ao Senhor. Você consegue entender como foi? Eu não me importo. Hoje não aconteceu nada no culto. O culto, para ser bom, eu sempre aprendi isso daí, ele não depende do meu pastor, não depende do melhor músico, não depende lá. O melhor culto depende de mim. Se você gerar uma expectativa num bom músico, se você gerar uma expectativa, você pode ser frustrado. Ou melhor, você vai ser frustrado. Mas quando você percebe que o culto é para Ele, muda totalmente. Que aquilo que você está fazendo é para Ele, muda totalmente. E pare que esses dois jovens, eles só foram indo de cada vez piorando. Ele chegou no final aqui, eles queriam a adoração que era para Deus, para si próprio. Eu quero essa adoração para mim agora. Quem que queria a adoração? Você consegue perceber? Quem que foi expulso do céu por querer ser adorado? Quem foi jogado do céu por querer adoração? Você consegue entender como as coisas só vão piorando? E começou ali, eu não me importo com o Senhor. Eles estavam aonde? Dentro da igreja, servindo ao Senhor. O fato de você estar na igreja não muda. Se você não se importa com o Deus da casa, se você não se importa com o Senhor dono da casa, você só vai ser um espectador sentado num banco se você não. E você pode correr esse grande risco de não se importar. Então, nessa noite, reveja como você chega aqui com a sua adoração. Como é o preparo da sua adoração, como é o preparo da sua semana para chegar aqui e liberar toda a adoração. Eu creio no meu coração que a partir de hoje nós teremos cultos ainda mais avivados, sim,
mas um culto racional, um culto inteligente, de alguém que preparou algo e não veio só aqui receber algo. É muito mais do que chegar aqui e ficar 1h30, 2 horas, mas é entregar. Puxa, eu estou entregando, hoje eu preparei, eu tinha algo preparado, a minha adoração para Ele. Amém? Você consegue entender? Meus queridos, o pecado de Ofni e Finéias, a Bíblia vai dizer que ela chega ao Senhor. E como eu falei, a coisa só foi piorando. E se você vai um pouquinho lá para frente, aquilo que eles acreditavam, né, que eles fingiam acreditar, que era na arca, na presença de Deus, mas eles não davam uma resposta, eles usavam muitas das vezes a arca da aliança como um amuleto, eles levam para uma guerra, e ali eles são mortos, e a própria presença de Deus sai daquela geração. A mulher de um deles vai ter dores de parto, e ela vai conceber uma criança, na qual vem o nome de Icabode, e foi a glória de Israel. Consegue entender? Uma geração que não vai ter a presença de Deus nasce ali, por causa de pecado de Ofni e Finéias. Eles perdem a presença, eles perdem a salvação, eles perdem a presença do Deus que eles só usavam como um amuleto, que eles só se escondiam atrás daquela presença, que eles achavam que estavam servindo ao Senhor na sua casa. Eles agora estão mortos em uma batalha. As coisas só foram piorando. O que eu quero te dizer? O Senhor te alcançou. Amém? Comece a rever qual a tua adoração, qual o teu ponto de adoração. A adoração, ela é algo individual. Ela é algo individual. É em casa que eu preparo a minha adoração. É em casa que eu preparo o meu louvor, a minha adoração. Eu acho muito interessante, né, que aqui, às vezes a gente acompanha, porque, né, eu particularmente tenho os filhos que às vezes estão no louvor aqui, e o louvor, a música, ela já é preparada durante a semana. Então já há toda uma preparação de uma adoração, para que no domingo à noite ou na terça-feira, na quarta-feira, seja entoada aqui. Ou seja, já há uma preparação. Mas quando eu às vezes aí de baixo falo, puxa, está desafinado, não podia ser esse louvor, tinha que ser o outro. Será que de repente eu não estou metendo o garfo na adoração daqueles que prepararam? Nós somos corpo, e se eles estão cantando, é porque eles receberam uma direção de Deus a entoar esse louvor. Nós somos corpo, nós vamos adorar juntos, nós vamos cantar junto, porque nós estamos adorando o mesmo Deus. Então não faça muitas das vezes descaso da música que sai daqui, da adoração que sai daqui, porque primeiro que não é para você, é para eles. Não é para você. Puxa, poderiam cantar melhor, é sempre os mesmos que estão, né? Gente, há uma adoração ser preparada. Não seja você que vai enfiar o garfo nessa adoração. Se coloca em pé.
Paulo vai estar ali cantando um louvor nessa noite. Eu queria que você avaliasse, analisasse, pensasse como tem sido a tua adoração. Como tem sido a tua vida em adoração ao Senhor? Como tem sido o preparo da sua adoração? Fecha os teus olhos, põe a mão aí no seu coração, fica aí com os olhos fechados, ninguém vai pegar nada de você. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração, que talvez nessa noite há uma necessidade tão grande da gente entregar uma verdadeira adoração, e talvez a verdadeira adoração seja até você estar com os olhos fechados nessa noite, mas talvez por uma desobediência você prefere, não vou fechar o olho. São pequenos gestos, são pequenas coisas que o Senhor recebe, uma obediência dentro do nosso coração, principalmente. Fecha os teus olhos. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.